Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome. Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui reunidos para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. Irmãos, hoje está com 8 dias que não teve o culto. Nós não tivemos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, porque eu estava assim, muito cansada. Muito cansada. E quando a gente está muito cansada, a mente não produz, não funciona legal. Então, eu digo, não, hoje eu não vou fazer porque não estou muito cansada. E como não tem quem substitua, né? Eu digo, deixa para de hoje a 8. E hoje estamos aqui, graças a Deus, prontos para ouvir mais um pouco dos ensinamentos que o Senhor vai nos ensinar nessa palavra de hoje, né, irmãos? Irmãos, como é difícil o ser humano. O ser humano não dá ouvido mesmo para a palavra de Deus, né? Como é fácil do mal enganar as pessoas. Tudo, eu não sei se é ele ou é as pessoas mesmo, mas não deixa de não ser ele, porque a palavra de Deus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E quando Jesus fala do ladrão, é o diabo, é o maligno. E ele diz: e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Irmãos, cada versículo da palavra de Deus, ele ensina grandes coisas, grandes princípios, grandes ensinamentos maravilhosos para o ser humano. Olha a advertência desse versículo. Jesus dizendo que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Quem? O ser humano. E o que é que está acontecendo aí, irmãos? Não é ele assolando, matando, roubando e destruindo a humanidade? Mas e o povo junto? E o povo sofrendo, e o povo se acabando, embolado com ele. Embolado com as coisas, com as imundícies dele. Quando é para vir aqui, num lugar, num local, para ouvir a palavra de Deus, para aprender, ninguém tem tempo, ninguém se lembra, está todo mundo cansado. Mas naquele balacobaco, acolá, das trevas, que está desde 9 horas da manhã, mais ou menos, acho que eram as 9 horas, não tem ninguém cansado, estão tudo lá. Hora dessa já estão lá vesgo, lá já deve ter tido a relia, lá já deve ter dado de tudo, né? Mas estão lá, ninguém está cansado. Estão lá grudados, estão lá no pé, estão lá fiel. Quando Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, vida plena, vida boa, vida de paz, vida de amor, vida de luz, vida de sabedoria, mas quase ninguém quer. Eu sei que quem tem paz é nós. Com certeza. Aleluia. Então, o que pode se fazer com a humanidade? Deixar. Porque Jesus deixou o livre-arbítrio. Ele não quer ninguém forçado. E ninguém é tão inocente a ponto de não saber discernir o bem e o mal. O que é bom do que não presta. Mas o povo prefere mesmo é o que não presta. E o que não presta não pertence a Deus. Não pertence a Jesus. Não pertence ao céu. Pertence ao inferno. Aleluia. A palavra que eu vou partilhar hoje com os irmãos, ela se encontra no Evangelho de Mateus,
capítulo 25, verso 1 a seguir. Essa palavra é a mesma de hoje, está com 15 dias. Porque ela aborda, irmãos, ela nos alerta a vigilância. Que nós temos que ter cuidado, nós temos que estar em alerta. Para quê? Para se preparar. Porque quem não se preparar e morrer despreparado, está lá numa posição, vai chegar lá numa posição estragada. E aquele que Jesus chegar e achar vivo despreparado, vai ficar. Mas é Deus que já morreram. A palavra diz que a terra vai vomitar todos que foram sepultados, para que venha prestar conta. Vai ter que prestar conta. E ele não vai prestar, depois que foi sepultado, que morreu, não se consertou, porque morreu em estado estragado. E quando a terra vomitar, vai estar do mesmo jeito. E vai ficar também. Então essa parábola aqui, esse sermão profético, a parábola das 10 virgens, essa palavra nos traz a advertência de que o ser humano tem que se preparar. E quando a gente anda passeando pela Bíblia, palavra aqui, palavra ali, palavra acolá, ensinamentos, a gente está vendo que Jesus a palavra está advertendo as coisas erradas, para o povo abandonar, para o povo não viver as coisas das trevas. E a gente olha para a palavra e olha para o ser humano, e o ser humano só está vivendo mais as coisas das trevas. Sem se dar conta de nada. Sem conhecer a verdade, sem conhecer nada. E a palavra dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando a pessoa conhece, irmãos, a verdade, a pessoa só vive enganado, só segue enganado com a mentira, enquanto a verdade não chega. Depois que a verdade chega, a pessoa só continua na mentira se quiser. Né? Se não quiser, se ouvir, der ouvido, entender, porque tem tudo isso. Às vezes a pessoa ouve ali, mas não dá ouvido, não entende. É mesmo que não ter ouvido nada. Então, tem que ouvir e entender. Jesus também adverte. Aleluia. Aqui no Evangelho de João 8. Não é aqui não. Aleluia. Mateus 15, verso 10. Ele diz assim. Diz aqui a palavra. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Lá já tinha cara para cima na época. Porque se ele falou, ouçam e entendam, porque ele estava percebendo que as pessoas não estavam entendendo. E quando a pessoa não entende, irmãos, é porque não presta atenção. É verdade? Então ele está dizendo, chamando a atenção. A palavra está aqui chamando a atenção do povo hoje. Povo de hoje. Disse-lhe, ouve e entendei. Aleluia. Então nós temos que ter muito cuidado. Diz assim a palavra de hoje. O reino de Deus... Não. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, como é doído se falar de uma coisa tão séria, que envolve todo mundo, toda a humanidade. Toda a humanidade precisa estar em alerta, precisa prestar atenção. E o que a gente vê, dá para perceber, é que as pessoas não estão nem aí. Nem os jovens, nem os de meia idade, nem os idosos, muitos, nem as idosas, muitas, não estão nem aí. Irmãos, e quando chegar a hora? Porque esta hora vai chegar. Já chegou uma vez, não foi nada bom, não foi nada agradável. Por quê? Porque do mesmo jeito que o povo faz hoje com a palavra de Deus, os do passado fizeram. Quando Noé estava fabricando a arca, e pregando, e alertando o povo, e dizendo o que ia acontecer, o povo fazia a chacota da cara dele, chamando ele de velho broco, de velho enjoado, disso e daquilo. Quanto isso, seguiu na vida, tomando pinga, dando-se em casamento, pintando e bordando, igual os de hoje. Só, seja bem-vinda, irmã. Só que a hora chegou. E quando a hora chegou, a história está sendo contada aqui na Bíblia. Que a bagaceira foi grande. E o povo hoje estão do mesmo jeito. Vivendo de todo jeito, levando a vida de todo jeito e tirando onda da cara de quem dá ouvido para a palavra de Deus. Porque o povo tira onda. O povo tira onda, o povo manga, o povo critica, o povo bota defeito. O povo desfaz da palavra verdadeira e faz a deles, cria a deles, do jeito deles, como une com a malandragem, com os pecados miseráveis. O povo não quer saber de palavra que está aqui, não. Tanto que tem muita gente que prega e está se aderindo ao sistema do povo. Porque diz que se prega a verdade, o povo não fica, vão embora, vão tudo, não fique nenhum. Agora, se a palavra está aqui, para ser pregada como ela está, escrita, porque o dono da palavra diz assim, que ai daquele ou daquela que pregue ela, aumentando ou diminuindo. Porque depois vai se ver com ele. Verdade. E o povo tendo essa consciência, prega como quer, irmã. E Deus vê tudo, né? Ah, disso não tenha dúvida. Ele não passa assim um fiapo que ele não esteja vendo. Ele diz na palavra. O Senhor alerta tudo direitinho na palavra. Só não é bom, não serve para aquele que não presta atenção. Porque se ele diz assim, está tudo nu. Tudo que acontece aqui na terra está nu perante os olhos dele. Se ele diz que é assim e acabou. Mas as pessoas brincam, as pessoas não estão nem aí.
veja a responsabilidade de um professor na sala de aula. Ele tem que ser professor de verdade. Como também veja a responsabilidade de quem pega o livro sagrado, o livro divino, que tem os ensinamentos divinos para passar para as pessoas. Tem que passar, ensinar como está aqui, com responsabilidade. E as pessoas... Estava aberto, fechou. E as pessoas brincam. Ah, se pregar a verdade, o povo não quer. Pregue a verdade, fique quem quiser. No dia que o dono da palavra chegar, vamos, você pregou a verdade. Quem não quis a verdade vai ficar. Porque vai ser assim, porque é assim que está dizendo aqui que vai ser. Aleluia. Verdade. Então, aqui, a parábola das 10 virgens, o que é que essa palavra está dizendo? Que o reino do céu é semelhante, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eram 10. E a palavra aqui, irmãos, está dizendo que 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas, irresponsáveis. Como é que se pega, quer ir uma viagem, sabe que não é perto, ou sabe que vai demorar, não, sabe que não é perto, que precisa de 20 litros de gasolina no carro, bota 10. Porque quer ficar no caminho. Ou antes de chegar lá, ou depois que vier de lá, vai ficar no caminho. Então a palavra aqui está dizendo que 5 eram prudentes. Ou seja, elas pegaram as lâmpadas delas, já abastecidas de azeite, e elas pegaram mais um pouco numa vasilha. Só que as loucas, irresponsáveis, que não estavam nem aí, elas pegaram simplesmente as lâmpadas com o azeite que tinha e não pegaram reserva. E saíram. Aleluia. Aqui, irmãos, dá para a gente perceber que nem todo mundo que está na igreja, que está ouvindo a palavra, está de verdade, está se preparando e está agindo da forma certa. Tá, mas não tá. Como diz o Tiririca. Tá, mas não tá. É mesmo que não tá. Porque foi o que aconteceu com elas, com as 5 loucas. Elas estavam até pertinho da hora de dar tudo certo. Por causa da irresponsabilidade delas, elas perderam. Por quê? Porque não se prepararam. É por isso que eu estou dizendo essa palavra aqui, nos adverte a quê? Nos dias de hoje, se preparar. Ah, está longe, ninguém sabe. Ah, será que está perto? Ninguém sabe. Não temos que saber se está perto ou longe. O que a palavra diz é que vigiai, porque não sabe o dia nem a hora. Esteja longe ou esteja perto, mas vai chegar a hora. É verdade. Como chegou para elas. As que estavam realmente preparadas, entraram. As que não estavam, foram se preparar na hora errada. E ficaram. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, quer dizer, olha, ele tardou. Aqui a história conta, o que é que está contando aqui? Que ele tardou. Então, quando um candeeiro fica aceso de tal hora a tal hora, é claro que o querosene acaba. Quem já usou candeeiro sabe, né, irmãzita? Que o querosene termina. Ali tem que repor. Então, o esposo tardou. Toscanejaram elas todas e adormeceram. Tardou um pouco, tanto que elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O clamor era para elas. Aí o esposo está chegando.
sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Cadê a reserva? Aí não tem reserva. Cadê a reserva? Então, tinha nas lâmpadas. Só que por ficar muito tempo acesa, acabou. As prudentes levaram um pouquinho a mais. Reabasteceram as lâmpadas e estavam preparadas. As loucas, que a palavra está chamando de loucas, é aquelas que não prestam atenção a nada, as irresponsáveis, as preguiçosas que não se preparam, que não se prepararam na hora mais preciosa, elas estavam despreparadas, as lanternas delas estavam apagadas. E hoje, irmãos, quantas pessoas parece que está, mas não está de verdade? Que se o noivo chegar hoje, fica. Quantas pessoas hoje não abrem mão dos maus costumes? Muitas das vezes até vai para a igreja, vai ouvir a palavra, mas não abre mão dos maus costumes. Muitas das vezes tem consciência que é errado, que não pode continuar, mas prefere praticar as escondidas. E de Deus ninguém esconde. E de Deus ninguém esconde. Do noivo ninguém esconde. Não é eu nem um com o outro que vai chegar chamando, não. Quem vai chegar é o noivo. E se o noivo chegar, fica. Porque dele ninguém esconde. Quantos e quantas por aí? Até mesmo pessoas que fazem vareda no caminho das igrejas. Que alisam os bancos. Porque é verdade, irmãos. Mas quando você vê lá fora, não mudou. Não fez, a palavra não está fazendo efeito. Por quê? É como se ouvisse, mas não desse ouvido. E é assim, ouve, mas não dá ouvido. Outros ouvem, mas não entendem. E outros entendem e não está nem aí. Tem de todo jeito. Tem de todo jeito. Tem de todo jeito. As loucas, as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Porque se só tem a medida, se vai dividir a medida que só dá para um, para dois, o que é que termina acontecendo? Nenhum e nem o outro. Então as prudentes responderam: não seja o caso de faltar, que falte a nós e a vós. E diante ao que vende, ao que o vende, e comprai-o para vós. E elas foram. Porque, irmãos, quem está em posição errada, se não vigiar, quanto mais se mexe, mais erra. Não tem futuro. Depois que começa errado, para consertar tem um processo. Tem que prestar muita atenção, porque senão, quando pensa que vai consertar, faz errar mais. Porque elas não tinham outra saída. Elas foram comprar o azeite. Mas veja o que aconteceu. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. É meio que ficar o tempo todo no ponto do ônibus, e na hora do ônibus chegar, deixa eu ir ali comprar uma água. Né? Vixe, deixa eu ir ali no banheiro. É porque o ônibus vai esperar? Não espera. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quer dizer, elas estavam preparadas. Ele chegou e elas entraram. E a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: que gente irresponsável
que não está nem aí para nada, irmãos, é folgado ou não é? É folgado. Acha que todo mundo tem que estar ali para suprir, para esperar, para servir, para dividir, para aguentar, para tudo. Gente irresponsável é assim. Gente que não se prepara para as coisas é assim. Em tudo, em tudo. Quem não se prepara, irmãos, a pessoa quer viajar, sabe que vai viajar, não tem uma mala e não compra. Aí no dia de viajar fica na vizinhança, me empresta uma mala, me empresta uma mala, me empresta uma mala. E quem emprestar, empreste sabendo que ou não recebe mais, ou quando chegar vem suja, rasgada. Ela não entrega, nunca entrega do jeito que pegou. Porque gente irresponsável não é brincadeira. Tanto que a palavra de Deus chama de louco. Por que louco? Porque elas brincaram com coisa séria. Elas não se prepararam. Aleluia. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Está vendo, irmãos, como é que Jesus trata gente desobediente? Quem não tem respeito para com ele? O povo acha que porque ele não está aqui toda hora puxando os cabelos, dando um tapa no pé do vidro, reclamando, puxando na roupa, ele é brincadeira. Ele não está assim como eu acabei de falar. Mas aqui, dentro onde ficou preparado, está mais do que se ele estivesse atrás gritando. Olha aqui, ó. As bonitinhas. Senhor, Senhor, abre aqui. Abre a porta aqui para nós. E ele disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. E de outros lugares da palavra é assim que ele vai dizer no dia que ele chegar. Não vos conheço. Partai-vos de mim, pois não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Tem um lugar aqui que fala assim. Ah, Senhor, mas nós não saímos da igreja. Ah, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos o demônio. Ah, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Diz assim na palavra. Ah, Senhor, mas não Senhor. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Vós que praticaram a iniquidade. É assim que está aqui em outro lugar aqui na palavra. Então, irmãos, olha o que ele respondeu para ela. E a gente vê, não é difícil de se ver como é que as pessoas querem viver. Uns não querem nem saber. Tem deles que diz até que Bíblia, sei lá, Bíblia foi escrita, foi por homem. Se desfaz da palavra de Deus. Como é que um sujeito, uma sujeita dessa vai chegar diante do Senhor? Que nunca quis nada, nunca quis ouvir o que tem escrito aqui dentro. Ah, eu sei lá de Bíblia. Bíblia foi escrita por homem. Foi. Agora, homens que receberam ordem e obedeceram. Porque o que tem escrito aqui, todo mundo dá para perceber que são coisas maravilhosas. São ensinamentos santos. São ensinamentos que só querem o bem da humanidade. Então foram homens que receberam ordens e escreveram direito, com responsabilidade. Aleluia. A palavra aqui, Salmo 32, verso 9, diz assim: não sejam como os cavalos, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atire a ti. Não é assim que o animal faz? Mas por que ele faz assim? Porque ele não tem entendimento. Ele é capaz até do jeito que ele vier, ele passar por cima de uma pessoa. Tanto que ele precisa de um cabresto, de um freio, para frear, para ele não sair acabando com tudo. E o Senhor diz aqui na palavra: não sejam como os cavalos e as mulas. Irmãos,
E é cavalo e mula para tudo que é lado. Ah, tá cheio. Assim levando, sabe, acabando com tudo, passando por cima de tudo, ninguém respeita nada, ninguém tem respeito por nada, ninguém quer esperar por nada, ninguém quer esperar o tempo certo. É assim, sabe, igualzinho, pior do que os cavalos e as mulas. Então, quando Jesus chega, se morrer desse jeito, quando Jesus chegar, vai ficar. E se quando Jesus chegar, estiver vivo deste jeito, vai ficar. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Romanos, aqui, capítulo 6, verso 12, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que a palavra está dizendo? Que nós não podemos deixar que o pecado venha reinar, tomar conta de nossa vida, tomar conta do nosso corpo, tomar conta de nossa boca, tomar conta de nossos pensamentos, tomar conta de nossas práticas. Porque se Jesus chegar, nós vamos estar igualzinho às virgens. E o que foi que aconteceu com elas? Ficaram. E olha que a falha das virgens diante de coisas que a gente vê hoje foi desse tamanho. Foi desse tamanho, mas as lâmpadas tinham que estar acesas e estavam apagadas. Tinha que estar acesa. E elas que não levaram a reserva estavam apagadas. E quando elas iam diante do esposo com essas lanternas apagadas, tem gente, irmãos, que só vê o buraco quando já está caindo dentro. Só vê o abismo quando já está à beira do abismo. E não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que ver o abismo com antecedência. Antes, ele bem longe. Para dar tempo de se prevenir. Aleluia. Então a palavra está dizendo que nós não podemos deixar que o pecado reine no nosso corpo. Aí quando a gente olha para o ser humano, o que é que está acontecendo? O coberto de pecado, do fio do cabelo até o rasto. Pecando todo dia e toda hora, sem um pingo de vergonha, sem um pingo de pudor. Arrependimento, nunca. Conta em qualquer repartição, pode ter quem tiver, pode ter idoso, pode ter criança. Conta sem um pingo de vergonha, as práticas miseráveis, imundícias e gargalha. E gargalha ainda. Por quê? Porque ímpio não tem vergonha. A gente vê as pessoas falar cada coisa e não tem um pingo de vergonha. Aleluia. Aqui no Evangelho, aqui em Provérbios 17:13, diz assim: quanto àquele que toma mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Está vendo, irmãos? Deu para entender? Sabe, pessoas que não estão nem aí. Pode ser a coisa mais escandalosa, mais ruim, mais das trevas, mais grave possível. Tem nada não, de dar tudo certo e vem cá e se embola no meio e faz também. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Tudo certinho, todo mundo faz, isso é conversa, que nada, que nem eu ouvi uma mulher dizer um dia, se a gente for seguir tudo que a Bíblia diz, a gente está morto. Tá vendo? O que é que o povo diz? E aí o que é que acontece? Está tomando mal, vendo mal, vivendo mal, praticando mal como se fosse bem. Como se fosse normal. Aí vai enganar. Muitas das vezes não é muito enganado, não. É porque é irresponsável, loucos mesmo e loucas. Loucas. E como quando quebra a cara diz que só Deus na causa? Quando tá assim, ó, o mal, o inferno tá assim, ó, para quebrar no meio. Só Deus na causa, só Jesus na causa. Jesus está na causa de quem escuta Ele. De quem obedece a Ele.
Porque quem anda por as trevas, por um caminho largo, pousando de ímpio, pintando e bordando, Jesus não está na vida dele, não. Está não. A palavra diz. Termina o versículo aqui dizendo assim: não se apartará o mal da casa dele. Não se aparta da casa, não se aparta da vida, não se aparta da família, não se aparta. Porque é que a gente vê hoje o povo todo esbagaçado, no maior sofrimento do mundo. Você não chega numa casa, é muito difícil você chegar numa casa e achar um pouquinho de paz. É tudo morrendo, se acabando. Deles andando escoltado. E sabe por que é que tem que andar escoltado? Sabe o motivo, mas não deixa. Não abandona. Os costumes velhos. Não abandona os costumes ruins. As maldições, as misérias, os pecados. Não abandona. Quantos estão assim num lugar que já receberam tanta advertência? Cuidado, deixa isso, sai disso. Não viva isso que não vai... Está num lugar quando pensa que não é surpreendido. Tá por outro cão que vem mandado do demônio e fica esticado no chão. Quantos têm se visto? Todo dia acontece. E não é todo dia acontece um não. Todo dia acontece não sei quantos casos. Verdade. Por quê? Porque faz do mal bem. E aí a palavra de Deus diz: o mal não se afasta. Viva como você quiser. Agora o mal não se afasta da tua cola, da tua casa, de teus filhos, de tudo da tua vida. Tudo que te pertence. Aleluia. Louco e louca quem vive assim. Eclesiastes 5:6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Porque essa língua também, se o dono ou a dona não tiver um controle com ela, ela acaba com tudo. Ela acaba com tudo. E aí se o Senhor chegar e achar um falastrão, uma falastrona, um fofoqueiro, uma fofoqueira, um depravado, uma depravada, vai? Não vai. Vai ficar, porque está na posição, está igual as virgens loucas. E elas ficaram. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui é no Salmo 146, verso 3, diz assim a palavra: não confieis em príncipe nem em filhos de homem, em quem não há salvação. O povo confia até no demônio. Confia ou não confia? Tem gente que confia. Se não confiasse, não saía de casa para ir lá onde é os lugares. Ah, quero fazer isso, mas primeiro eu vou ali fazer uma consulta. Eu vou ali botar uma mesa. E chega lá, tudo que o demônio fala, volta para trás, acreditando 100%. Agora, se Deus falar, não acredita. Se ler um versículo e o versículo falar, não acredita. Se alguém chegar e aconselhar com um conselho abençoado, não acredita. Está tão cheio do mal que diz assim: conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É assim? É verdade. Que os hipócritas diz. Mas quando o cão late, acredita. Verdade. Irmãos, não é brinquedo não. Aqui no Evangelho, e aí se Jesus chegar, porque ele está dizendo aqui: não confie em príncipes e nem filhos de homem. Porque filho de homem não tem salvação para ninguém. Príncipe não tem salvação para ninguém. Então ele está dizendo o quê? Confie em mim. Porque vocês são meus filhos e sou eu que tenho salvação para vocês. Verdade. Aí o povo confia em tudo que é lixo, só deixa ele por último. Quando já correu a 7 freguesias, aí se lembra dele. Ou então é nas freguesias com o nome dele por o meio. Falando aqui e acolá. Misturando. Misturando.
Olha se Deus, se Jesus, se a palavra dele é para estar misturando com qualquer lixo. Verdade. Aleluia. Onde foi que eu escrevi aqui, que eu botei aqui? Quer dizer, a fonte d'água da vida. Refere-se à vida espiritual e eterna que Deus, através de Jesus Cristo, oferece às pessoas que nele crêem. Oferece através de Jesus Cristo, oferece às pessoas que nele crêem, irmãos. Porque quem não crê nele, não fique aí pintando e bordando e dizendo que só ele dá a causa. Faça por onde não. Não faça por onde não, não se separe do inferno não. Não abandone o inferno não, não abandone os demônios não, não abandone os maus costumes, os pecados excomungados. Fique lá mais o Satanás e dizendo, Jesus está no controle. Não é assim que o povo diz? Deus está no controle. Quer dizer, lá dentro da lama e dizendo que Deus está no controle de quem já se emburraiou, de quem já se lameou, de quem já se perdeu. Verdade. Para quem errou o caminho, irmãos, está dentro da lama. Para quem errou o caminho, é quem tem que voltar e pegar o caminho certo. Para quem está lá dentro da lama podre, é quem tem que sair de lá de dentro e tomar um banho para poder chegar perto de quem está limpo. Não é ficar dentro da lama e dizendo que Deus está no controle, que Jesus sabe de tudo. Ah, Jesus me conhece, Deus me conhece, mas conhece mesmo, por dentro e por fora. Quem bem conhece é Ele. Aleluia. Está pensando que Ele não sabe porque foi que as 5 loucas não estavam? Ele sabia, porque elas não se prepararam. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, 1 Coríntios. Eu quero. Oi? Eu quero aceitar Jesus. Eu sou a pregação lá de um povoado. E eu quero aceitar Jesus. Senta aqui. Eu vi a unção de Deus em você. Aleluia. Não sou ninguém falando, não. Deus tocou no meu coração e falou que era a pessoa que era para não estar aqui. Eu procurei aqui. Meu coração estava triste e eu procurando uma pessoa. E eu só, meu Deus, eu estou vendo essa pessoa. E eu vi essa pessoa que era você, aqui no meu coração, na minha vida. Quem é você? Eu sou um menino que trabalha ali na Tropical. Como é seu nome? Lucas. Senta ali. Entra, senta ali. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senta aí. Fique em paz. Aleluia. Fique em paz. Então, Deus é contigo. aqui 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz assim: foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Aí, irmãos, quando a gente sai da palavra que vai olhar o ser humano, como é que o ser humano está? Prostituição pesada, escrota, imunda, sem vergonha, nojenta, aflorada em todas as idades, assim, acabando com tudo. E se Jesus chegar hoje, quem vai? E no dia que Jesus chegar, se as pessoas não aprender a ouvir a palavra, respeitar a palavra, viver a palavra, se arrepender das imundícies, vai ficar. Se tiver morrido em prostituição, em pecado, esculhambado, a terra vai vomitar em pezinho e vai ficar. Meu Deus. Porque o povo brinca com coisa séria. Como é que se brinca, irmãos? Com a palavra de Deus. Como é que se brinca com Deus? Como é que não se dá ouvido para Deus? Se a pessoa não dá ouvido para Deus, dá para quem?
por Satanás. Porque sai de casa vai se embriagar, sai de casa vai se prostituir, sai de casa vai fumar maconha, sai de casa vai cheirar cocaína, sai de casa vai matar os outros, sai de casa vai... Não tem salvação. Vai mentir, vai roubar. Verdade. Então, é obediente a quem? Ao Satanás do inferno. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, por isso que eu hoje, eu tornei ler esta palavra. Porque essa palavra, ela chama muito nossa atenção. E tem muita palavra aqui na Bíblia que é igualzinha com ela. Porque se está dizendo que as loucas ficaram, então tem tanta coisa que a palavra em outros lugares na Bíblia corrige, e o povo tem que conhecer, o povo tem que saber. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso... Vou cair fora. Vai com Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não sabeis vós, né? É mentira, é mentira. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis vós, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha aqui uma chamada da hora. Os injustos têm que saber. Quem quiser ser injusto, seja. Agora tem que saber que os injustos não vão entrar no céu. Aleluia. Não erreis. E aí vai dizer, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E quem diz é ele na palavra, e o reino é dele. Lá vai entrar quem ele quiser. Quem ele quiser não, porque ele quer todos. Mas vai entrar quem tiver preparado. Quem não tiver vai ficar. E a morada todo mundo sabe onde é. Lá no lago de fogo e enxofre. Que está reservado para o diabo e para quem andou mais ele na terra. Aleluia. Então, irmãos, é muito sério. É muito sério. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 6. E disse-me, mas está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem crê e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É nessa palavra aqui que está esse que eu li, aqui fora da área. Quer dizer, fonte da água da vida. Olha aqui o que o versículo está dizendo. O que Jesus está dizendo? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Da fonte da água da vida. Quer dizer, a fonte da água da vida se refere à vida espiritual e eterna que Deus, através de Jesus Cristo, oferece às pessoas que nele crê. É para quem crê. É para quem crê. Para quem está assim, ó. Aí já anda acompanhado. É para quem crê. Irmãos, o senhor vai conversar, nem confiar em quem não lhe tem por nada? O que o senhor tem para quem não lhe tem por nada? O que a senhora tem a oferecer a quem não lhe tem por nada? Nada. Não lhe pertence. Não lhe conhece, não lhe respeita. Então, quem vencer herdará todas as coisas
E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Que palavra linda. Glória a Deus, glória a Deus. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, quem são os incrédulos? Aqueles que não creem. E aos abomináveis e aos homicidas. Quem são os homicidas? É os criminosos, né? Os criminosos. E aos fornicadores. Quem são os fornicadores? Os que vivem juntos sem casamento, irmãos. É os fornicadores. E aos feiticeiros. Olha quem sai de sua casa para ir para a casa deles. E aos idólatras, que vivem idolatrando tudo que não tem valor nenhum. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre. O que é a segunda morte? O lugar que vai estar preparado para toda a humanidade que Jesus chegar e tiver que nem as loucas, as virgens loucas que estavam com as, como é que diz, com as lâmpadas sem o azeite, o lugar que vai sobrar, que está reservado, é esse aqui. Lago que arde como fogo e enxofre. Que é a segunda morte. Quem está preparado morre agora e quando Jesus chegar ressuscita e vai viver a vida eterna. Amém. Aqueles que estejam morto ou vivo sem se preparar, vai para a segunda morte. No inferno. Ninguém gosta que fale. Por que não gosta que fale? Para o povo ficar enganado? Achando que é brincadeira e não é brincadeira. É sério, irmãos. É muito sério. Então, aquele que não tiver preparado, aquele que não der ouvido para a palavra, quando o dono do reino, o dono da morada celeste, o dono do céu chegar, vai ficar. Por quê? Se preparou porque não quis. Ninguém compra para ouvir a palavra. Ninguém paga para ouvir. Por que o ser humano tem tempo para tudo, mas para ouvir a palavra não tem? Aleluia. Marca presença em tudo quanto é de imundície por aí afora, sem pressa, sem cansaço e sem duvidar. Sem fingimento e sem aborrecimento. Pode ser de hoje para amanhã, não estão nem aí, está tudo certo. Mas para a palavra de Deus ninguém tem tempo. Estou cansada, aí eu não gosto, ali eu não gosto, não tem placa. Se placa santificasse igreja, as igrejas não estavam aí tudo debaixo de escândalo. Da maior a menor. Estou mentindo? Estou mentindo? Escândalo puro. Oh, mas não tem placa? Verdade. Não tem placa? Não é placa? Não é placa, irmãos. É palavra e obediência que conta. Palavra e obediência. Palavra sem obediência não conta, não. Tem que ser palavra e obediência. Ouvir a palavra, vou obedecer. Pronto. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É sério, irmãos. É sério, é sério, é sério. Então, encerrando aqui, o último versículo da leitura que eu li, quem foi que Jesus falou? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Cabe a cada um, a nós que estamos aqui presentes, a todos que depois vão ouvir essa palavra
Irmãos e irmãs por aí afora, ouça a palavra, procure entender a palavra e procure viver a palavra. Porque quem somos nós para discordar da palavra de Deus? Quem é eu? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você para discordar da palavra de Deus? Da palavra do Pai. Todo filho que discorda do Pai, do que o Pai fala, já está na posição de louco, desobediente. E a situação não é boa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de hoje que eu tinha para partilhar com os irmãos é essa. E também partilhar com os que depois vão assistir nas redes sociais, lá no meu canal, no YouTube. Eu sempre estou pedindo às pessoas, se inscrevam no canal, porque lá tem muitos vídeos maravilhosos, tem muitas pregações maravilhosas. E quando a pessoa se inscreve, todas que entrar, a pessoa tem a oportunidade de ouvir. Também eu peço às pessoas que compartilhem. Irmãos, nós não podemos nos negar de compartilhar a palavra. Por que as pessoas têm tanta disponibilidade de partilhar imoralidade, mentira, crime? Tudo de ruim as pessoas compartilham. E a palavra de Deus não compartilha. Por quê? Por quê? Se é ela que nós temos que compartilhar. Porque a palavra diz que ela nunca vai para voltar vazia. Ela sempre deixa algum ensinamento bom, alguma luz, algum aprendizado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quando a pessoa está no escuro, quando a pessoa é cego, quando a pessoa está em certas posições, né? Nem aí entrou, ele já para como foi que chegou. E depois ficou ali, de repente, um cai fora. Deixa pra lá em ladrão e ele... E de lá de fora, grita que é mentira, mentira. Vamos ver se é mentira, né? Vamos ficar de pé. Vamos orar, cada um ora do seu jeito. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu já quero Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estar aqui reunidos juntos para ouvir tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, por essa riqueza, por a riqueza que tem essa palavra, pela luz que tem essa palavra. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. E nessa noite eu quero orar, Senhor, apresentando todas as pessoas que estão aqui presentes para ouvir essa palavra. Que o Senhor visite elas, que o Senhor abençoe elas, abençoe a casa delas, a família delas, o trabalho delas, enfim, que o Senhor guarde e proteja de todo mal. Quero orar também, Senhor, pela minha família, orar pela vida dos meus filhos, do meu filho, da minha filha, entregar eles na sua mão, Senhor, porque eu não tenho condições de estar junto com eles a todo tempo, mas o Senhor tem, porque o Senhor é o grande, o Senhor é o especial, o Senhor é o verdadeiro, hoje e sempre e eternamente. Toma conta, Senhor, dos meus netos. Entrego eles, consagro eles nas tuas mãos. A minha neta, a mãe dos meus netos. Guarda eles, Senhor. Ilumina o caminho deles. Trata do coração deles. Quebranta aqueles coração de pedra, Senhor. Para que um dia eu veja eles aqui rendidos aos teus pés. Para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, por esta cidade de Cansanção. Senhor, visita essa cidade. Vem seu governante, Senhor, o governador dessa cidade. Acampa o teu exército nas ruas dessa cidade, nas entradas e nas saídas, Senhor. Desterrando, queimando, cancelando toda maldição do inferno, todo eixo das trevas, todo eixo que se levanta para destruir as famílias, destruir as casas de família, destruir as igrejas, destruir as pessoas que já conhecem a tua palavra, Senhor. Que todas essas legiões sejam canceladas, sejam expulsas e desterradas dessa cidade.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, Senhor, eu quero te apresentar esse país. Eu quero te apresentar o Brasil, Senhor. Colocar ele em tuas poderosas mãos. Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos, meu Pai. Não permita, Senhor, que homens sanguinários, que homens do coração de pedra, que homens de coração que andam pelos caminhos largos, Senhor, homens que andam pelas trevas, homens fingidos, Senhor, que diz que te conhece, que vivem a tua palavra, mas estão mentindo. Que esses homens não tenham força, Senhor, de estragar o Brasil, de tornar o Brasil numa guerra, Senhor. Repreende eles. Eu não sei de nada, não conheço nada, mas o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. Aqueles, Senhor, que não são do bem, que não desejam o bem para este país, não desejam o bem para a humanidade, Senhor, que eles sejam amarrados por Ti, que eles sejam tratados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar também essa noite, Senhor, pela minha vida. Para colocar minha vida em tuas mãos. Colocar a vida dos ídolos, Senhor, em tuas mãos. Colocar, Senhor, esse ponto de pregação. Esse ponto de pregação, Senhor, que um dia eu tão despercebida aqui eu falei. Esta casa, falei, estava sozinha, Senhor. Eu falei, esta casa vai ser um cantinho do céu. Eu falei, irmãos, um dia, bem aqui, dobrando aqui, eu falei assim, essa casa vai ser um cantinho do céu. E tem aqui um cantinho do céu que prega, que ministra uma palavra pura e verdadeira, Senhor. E que infelizmente as pessoas não querem, que infelizmente as pessoas não dão ouvido, que infelizmente as pessoas não marcam presença. Mas a minha parte eu estou fazendo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um que vai dizer amém. 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 Aplauda o Senhor. E de hoje a hoje, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus.